é o diálogo em relação a como é que o mapa influencia a vida e como a vida se reflete nos mapas. E dessa coisa contemporânea de ser e estar visível ao mesmo tempo. Tentar desmistificar essa ideia de que o mapa é um objeto livre de uma perspectiva própria, né? Todo mapa tem um discurso. Antes você queria saber o clima, como estaria o clima da região onde você iria visitar. Agora não, agora você já entra num mapa online e você quer olhar aquele mapa e ver mais ou menos como que é a região. O que é mapear? O mapear como a produção de um artefato, o mapa, e o mapear como uma perspectiva crítica em relação ao espaço. E não somente ao espaço geográfico, mas um espaço informacional. Quando a gente começou, essa coisa do mapeamento, a coisa do mapa virtual, não era popular. Na verdade, existiam muito poucos projetos que falavam essa linguagem mesmo metodológica, de cartografia, de mapeamento. Mapas geralmente são percebidos pela maioria, pelo leigo, como sendo dotado de uma objetividade a um nível máximo. O mapa tem uma subjetividade que é intrínseca e que não pode ser ignorada. O GEO hoje ele tem uma grande vantagem, né? Ele é acessado por todo mundo, os mapas, né, transformam o que são informações complexas em informações muito fáceis de entender. Toda informação tem um componente geográfico, né? Uma padaria está localizada em algum lugar, a gente se desloca dentro das cidades, né? Uma empresa precisa vender através de algum lugar para você entender seu público-alvo. Qual é a história, qual é o objetivo desse mapa, para quem ele se destina, qual é o ciclo de vida desse mapa, aonde ele vai ser usado, por quem. Agora eu vou dizer para vocês, eu não sou velha maluca, né? Esse funk eu queria que fosse para alegrar as idosas. Meu nome, eu vou dizer, eu sou a Tuca da CDD. Eu não sou velha maluca. Você tem que entender. Tudo o que eu faço na vida é arte. Pode escrever. As velhas são modernadas, mas parecem um vulcão. Quando elas pisam no palco, ficam cheias de tesão. Ai, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Na oficina de teatro, danço, canto e represento com alegria e emoção. Só não vou até o chão. Ai, ui, ho, ho, ho. Só não vou até o chão. Mas se um dia for preciso, nua no palco ficarei com alegria. Tenho muita lenha pra queimar. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Gostou? A minha história na Cidade de Deus começou, assim, mais ou menos como a de todo mundo. Eu sou nascida e criada aqui, mas minha história começou mesmo quando eu cresci e pude rodar sozinha e tal. E comecei a conhecer as coisas daqui, comecei a conhecer grupos. Acho que quando o morador ele conta a sua história, ele passa a se reconhecer enquanto morador dessa região e passa a valorizar a sua identidade, né? E quando quem vem de fora, né, vê, escuta, também passa a ter um novo olhar para essa região, né? Passa a ter um olhar mais manso, não um olhar de discriminação. O que a gente começou a perceber era que a cidade do Rio de Janeiro sempre foi retratada e os mapas da cidade, principalmente os destinados ao público turista, refletem a cidade de uma maneira somente. O mapa evidencia somente um lado, né? Na época que a gente estava começando, quando a gente olhou no Google, era um borrão verde que tinha.
num lugar que tinha gente, que tinha casa, que tinha coisas maravilhosas também, porque o alemão não era só coisas ruins que diziam na televisão, né? É como se não existisse. A gente vê que, né, as favelas, na verdade, historicamente, né, elas não têm essa cartografia, né, bem realizada e atualizada. A favela era aquela mancha branca, no máximo uma rua principal, quando estava certa a sua localização. Eu li uma reportagem em algum jornal na internet, falando que o governo carioca exigiu para retirar o nome do favela. Favela, o termo favela. E colocou o nome dos lugares, entendeu? Aqui na Rocinha, em outro caso, aqui na Rocinha, a gente é considerado bairro desde 1993, só que quando você olha no Google, não tem nenhuma rua, no caso, registrada, só aquelas ruas lá da entrada, mas não tem a rua do Lagoiú, não tem a rua da Catuca, são ruas tradicionais que todo mundo conhece. A Rocinha, ela é conhecida internacionalmente, e não tem nada no Google. Existia um certo tipo de preconceito em Morro Agudo, sim, mas não acredito que seja algo problemático, é muito mais cultural. Foi vendido por muito tempo pra gente que favela não é algo bom, não é algo legal. Então as pessoas fogem um pouco desse rótulo. Então eu acredito que é algo que se tem que se trabalhar, algo que se tem que formar. As pessoas têm orgulho de onde elas nasceram, de onde elas vieram. E independente se é favela, comunidade ou bairro, tudo igual. Hoje é um bairro, uma comunidade. É um lugar onde as pessoas entram, saem, como qualquer outro lugar. Então, o fato de você não estar no mapa, para mim é meio que essa sensação, assim, uma sensação excludente, entendeu? Que a gente não faz parte da cidade, que a gente não faz parte do roteiro tradicional e é uma coisa que a gente sabe que não é verdade. As favelas estão inseridas nesse contexto do dia a dia mesmo, tá havendo essa interação. Quem não mora na favela hoje pode subir super tranquilo e quem está na favela hoje participa do dia a dia da cidade. Então, se essa interação ela acontece, a gente busca, a gente entende que isso não faz sentido, a gente está excluído assim, dessa legalidade, entre aspas, assim, no meu ponto de vista. Não, eu quero ir para frente, não só no carnaval, que é isso que essa comunidade sempre fez, e qualquer outra do Rio de Janeiro sempre fez muito bem. Não, eu quero existir 365 dias por ano, né? E não apenas um onde todo mundo me celebra como uma apoteose, mas os outros 364 eu estou nos bastidores, né? Eu estou escondido. Eu já me perguntei às vezes se eu tenho orgulho de morar aqui. Aí, às vezes já veio não, a resposta não, às vezes sim. Mas agora sim eu tenho, sim. Respondo bem seguramente, sim. A gente já tem muita coisa muito boa aqui dentro da Cidade de Deus. Eu sou ator, então eu queria trabalhar com teatro, mas só que para eu trabalhar eu tinha que mentir o endereço, eu tinha que dar o endereço do colega que morava na capital para poder... Então um dia que eu me revoltei contra ele, eu falei assim, não cara, eu quero trabalhar com teatro, vou trabalhar com teatro na minha cidade. Tem muitas vozes aqui dentro. Tem o Museu da Maré, que eu não conhecia. Qual é a favela que tem um museu? Qual é a parte chata de morar aqui? Nenhum. E hoje eu procuro explorar mais o lado bom, entendeu? Mas vocês não são de favela. Vocês não são de favela. Por quê? Por saber se expressar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Sintam-se em casa. Aqui é ao lado de dentro da barreira. É onde a gente está, né? A maré. Essa aqui é a nossa representação da maré. Na verdade, ela era palafita, né? O pessoal que vieram de uma outra comunidade, chamado Esqueleto, né? E de lá, esses barracos lá pegaram fogo e de lá migraram para cá, construíram alguns barracos, né?
e depois foi se expandindo para dentro da Maré. Capão Redondo é enorme. Ele começa aqui embaixo e termina lá depois do Parque Fernanda. São mais 8 comunidades. Cada comunidade dessa aqui tem 40 mil pessoas. Mas o que mais tem no Capão ainda é a igreja. A minha história na Cidade de Deus começou quando teve um temporal em 66, que eu vim para cá, minha irmã foi para a Fazenda Modelo e eu vim para a Cidade de Deus. Fui ali presa, muito acanhada, confusão até hoje. Mas a Cidade de Deus era, naquele tempo, perigosa. Porque tinha gente de todo lado, de toda a comunidade, pesticidas, né? E com poucas instruções, tinha muita gente que veio e se misturou. Estou na Cidade de Deus desde 66, vim transferido da Marquês de São Vicente, o Parque Poletrário da Gávea. Chegando à minha casa um dia na Gávea, meu barraco estava no chão e falaram para mim, entra no caminhão que você vai morar em outro lugar agora. Chegaram aqui, eles colocaram a minha mudança no chão e disseram, aqui é a sua casa. Eu não sabia o que fazer e andei até o emprego da minha mãe e falei, mãe, a nossa casa agora é na Cidade de Deus. Então, existe uma população que é invisível, porque nem um documento que deveria reconhecer toda a cidade, os moradores das favelas faziam parte disso. Então, a importância para a gente é uma importância muito... Primeiro tem esse lado político, né? Sobre o aspecto do morador, é muito importante ele se ver no mapa, ele procurar uma localização e ele realmente encontrar a casa dele. Todo mundo tem esse costume, né, de entrar no mapa online e olhar a sua vizinhança, dar uma olhada até no quintal do vizinho, como que é. Para o restante da cidade é importante porque acaba com os vazios cartográficos. A gente fala muito de vazio cartográfico na Amazônia, mas a gente tem dentro das próprias cidades alguns buracos negros que as pessoas acabam não encontrando a informação lá dentro. Isso é bom para os outros moradores dos outros bairros, mas principalmente para a gestão, para os gestores públicos, para a administração pública, que ele começa através às vezes até de um mapeamento colaborativo, ter acesso às informações dos imóveis, dos pontos comerciais. Se eu te mandar uma carta hoje, como é que chega na sua casa? Olha, não chega ainda não. Mas ainda existem aqueles moradores que não recebem correspondência em casa, por exemplo. Tem que buscar na associação. Mas esses que residem em moradores sem nome, não são cegos, não tem o próprio endereço. Então, o endereço SEDAI tem que ir lá. Aonde? Lá perto do Campinho. Tem 8 campinhos. Não sei. Como é que vai chegar lá? Por exemplo, hoje aqui no Santa Marta, todas as ruas têm nome, todas as casas têm número. Então, por exemplo, eu me sinto mal quando eu vejo que o correio não presta serviço de entregar a correspondência em casa. Porque eu não posso receber a correspondência na minha casa e você pode. Aí hoje as associações, a partir da identificação dos logradores sem nome, nós executamos juntos, né, Rede da Maré, Observatório de Favelas, estão fazendo consultas populares aos moradores desses logradouros para escolher um nome, para que esse nome possa ser submetido à Secretaria de Urbanismo, e então o Poder Executivo faça um projeto de lei e mande para a Câmara dos Vereadores para reconhecer. Esse é o primeiro passo
para depois outras ações, como, por exemplo, a regularização nos Correios. A ideia de produção de um conhecimento que não existe sobre as favelas, a partir das próprias pessoas da favela. Então, a primeira coisa que foi feita foi a cartografia da Maré, né? A gente sabe que até a década de 80 as favelas não figuravam na base de mapas da cidade, do Instituto Pereira Passos, e elas ainda não estão no sentido material. Esse trabalho é útil para o morador, né? Se locomover, encontrar, é útil para prestação de alguns serviços, os Correios, ele é útil para os agentes de saúde que têm nos procurado bastante para pedir o guia, para localizar endereço. No imaginário da cidade, no imaginário do carioca, Bom Sucesso é um bairro importante, um bairro dinâmico, né, com uma economia de comércio, um comércio denso. Hoje a Maré é um bairro adjacente de Bom Sucesso, sem dúvida. E até hoje, empresas, por exemplo, como a Light, ainda traz na conta de luz Nova Holanda, Maré, Bom Sucesso. Se bota Maré, Bom Sucesso, é a mesma coisa que está falando Glória Flamengo, por exemplo. Abre o site da Secretaria Municipal de Educação e faça o filtro por bairro e veja quantas escolas a Maré tem. No filtro por bairro, 3. Porque as outras 13 escolas que a gente tem aqui dentro, e mais as creches, estão como se fossem Bom Sucesso, Ramos, Manguinhos e não Maré. Isso acaba fazendo diferença. O próprio morador também não reconhece a existência desse bairro. Então, ele já sofre o preconceito quando ele diz onde ele mora. Reforça a Reluta em dizer. né? E se não há nenhum estímulo para que ele diga, aí mesmo que ele não vai dizer, às vezes até por falta de conhecimento. Quantos habitantes tem a Maré? 130 mil. Para ser mais preciso, 129.770. Uau! Quantos... Não, é redondo. Quantos... E a Grande Bom Sucesso? Quantos moradores tem? 19 mil. Então, quer dizer... Então, Bom Sucesso era um bairro muito populoso quando tinha Maré dentro dele. Não tendo a Maré, ele nem é um bairro tão populoso assim. A Maré é o 9º bairro mais populoso da cidade. Entre 160 bairros reconhecidos oficialmente, é o 9º mais populoso. Ela está logo atrás de Copacabana e Barra da Tijuca, que tem em torno de 145 mil moradores. 140, 145 mil. É mais que a Rocinha? Tem 130. É o dobro da Rocinha. A Rocinha tem 68 mil, 65 mil habitantes. Mas é um complexo também. É que é um conjunto de... Quando a gente fala em conjunto de favelas da Maré, ou complexo da Maré, a gente fala basicamente em 16 favelas. Então, os investimentos destinados a Grande Bom Sucesso nem sempre vão ser disponibilizados especificamente para a Maré. Então, é importante afirmar, né? A Maré é um bairro. No planejamento orçamentário da cidade, na distribuição de recursos, não é a mesma coisa destinar X para Grande Bom Sucesso e pensar que a Maré está envolvida, está contemplada com isso. Porque a mídia ela quase não entra aqui, assim, não vejo falando. Existe um estigma sobre a Baixada Fluminense, sobre as favelas, em relação à população, ele não está intimamente relacionado à arqueologia. Alguém acha, aí alguém que acha. E esse alguém que acha tem acesso à grande mídia, coloca na grande mídia e todo mundo parece que cola, copia, printou, né? Faz um print screen, cola no seu cérebro igual o computador que você faz, né? Então, quem só usa a televisão como forma de acesso ao conhecimento, que é a grande maioria, infelizmente, ainda, copiou e colou o estigma, né, de favela, o estigma de Baixada Fluminense, né? Eu poderia implantar uma arqueologia super que tem grande lógica. Se eu tivesse, por exemplo, acesso à grande mídia, eu poderia dizer que na Baixada só moram pessoas baixas.
e na altada morar pessoas altas, entendeu? E se eu tivesse acesso a essa imprensa, as pessoas iriam acreditar. Simplesmente porque não conhece, nunca foi lá, entendeu? E alguém da imprensa falou. Há 2 anos atrás, quando a rota foi ocultada pela polícia, ocultada não, eles vão em intervenção militar, e ocultação não existe. Eles vão em intervenção militar e eu fiz a ideia de criar um jornal online. Tá? Porque nos jornais da época eles falavam muitas coisas ruins da rotinha. E aí eu falei que, pô, a rotinha tem tanta história legal, tanta gente legal, né? Projetos legais. Eu falei, pô, vou criar um jornal online e vou contar as histórias. O jornal alternativo, ele tem um grande diferencial, porque ele atua no território. Agora o jornal tradicional, ele não conhece o território da gente. Então, o jornal alternativo, ele acaba denunciando as coisas que estão irregular, e aí depois no jornal tradicional, eu fico até irritado, eles pegam o prédio todo, não colocam nenhuma coisa no jornal expresso, bastante irritado. É porque a imprensa, de modo geral, ela não diz as coisas boas que tem dentro do Complexo da Maré. Ela só leva violência, tá entendendo? Discriminação e etc. Taxista, por exemplo, já sofri muito para poder chegar em casa, porque eles não queriam levar. É isso, as pessoas têm que começar a entender que o Capão não é só as estatísticas, né, que as pessoas assistem e ouvem, que é só morte, tragédia, coisa ruim. Se você for nas favelas e conversar com a molecada, os caras têm maior orgulho de ser favelado, sacou? Então, assim, e se for falar com a molecada daqui, a galera do funk tem maior orgulho, a galera do rap aqui, todo mundo levanta a bandeira da Baixada Fluminense, da BF. Então, é meio que a questão de conhecer mesmo. A galera conhecer e ver como é que são os lugares, não ficar vendo a favela que é vendida através da televisão, né? A mídia, ela... Por exemplo, a televisão, a mídia, né, ela não mostra os verdadeiros fatos, né? Eles querem mostrar o que for dar ibope, né? Então eu cativei dentro de mim que eu queria fazer uma TV aqui no Capão Redondo. A gente começou a gente já teve 3 equipes. É difícil segurar os meninos no projeto, porque a gente pega os jovens de 15, 16, 17 anos. O menino se interessa, ele quer fazer, só que ele não pode fazer porque ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, então ele acaba deixando um pouco o sonho que ele tem para realizar um outro sonho que é ter uma vida melhor. E aí a gente acredita que alimenta o sistema, né? Porque um menino deixa de fazer algo que talvez seja interessante para o futuro dele e ele passa a fazer uma coisa que é interessante para o sistema. A escola, ela também tem o que a gente chama de 3 perguntas fundantes. A primeira pergunta é se a favela pode criar a sua própria autorrepresentação, a própria narrativa sobre si mesmo. E se essa narrativa ela pode enfrentar a narrativa dominante que posiciona a favela como um lugar precário, de coitadinho, de carência, violento, sujo. A segunda pergunta é se o espaço popular, os moradores, eles conseguem identificar e resolver os seus próprios problemas de comunicação. A ideia é que os comunicadores desses territórios consigam identificar os problemas e operar essas soluções, mesmo que isso é importante, criando redes externas para, isso eu não faço, você vem aqui e me ajuda para fazer isso aqui que a gente identificou. E a terceira pergunta, essas experiências podem ser efetivas, ou seja, se elas podem ser sustentáveis financeiramente. Fala, mano. Bora, Dudu, porque foi dar uma entrevista. Então por que tava se achando? Oi? No Brasil, o número de brancos assassinados vem caindo significativamente, mas o de negros vem crescendo escandalosamente. A maioria das pessoas presas são negras, a maioria das pessoas que sofrem na rua são negras, a maioria das pessoas que moram na rua, mendigos, são negros. A maioria de... Assim, é uma série de coisas tão grande que acaba, o ciclo fecha na morte. Acho que o restante como é que é? Eu tenho antigo. É que você mora no asfalto cheio de regalia. Não. Que só o seu dinheiro pode dar.
Até as leis que foram feitas para todos, quando chegar lá no morro, aí a coisa fica feia. Mete o pau no favelado e bota ele na cadeia. Não é isso? É claro que diminuir o número de negros mortos não interessa só para os negros que estão morrendo. Interessa, porque a gente quer que eles diminuam, mas interessa a todo mundo. Assim como interessou a todo mundo quando teve as cotas e teve um número maior de negros nas universidades. Você está mudando o ambiente que você está se relacionando. Você está tendo relações com quem você normalmente não teria. Classificações assim, para pessoas de origem da gente, eu sou de uma origem que a primeira pessoa da família entra na universidade, né, trabalha desde os 11 anos, nunca estudou em nenhuma escola particular na vida, né, mesmo porque não podia. Quando pessoas como eu chegam na universidade, também chega um conjunto de relações que não tem acesso no campo cultural que viveu. Apesar de a gente querer superar isso e tal, e ter a perspectiva de direitos humanos muito mais ampliada, com direitos fundamentais que abrange desde educação, saúde e tal, não tem como não falar de violência urbana na favela, diante da gravidade mesmo dos problemas que ocorrem aqui, né? É claro que a gente precisa superar algumas ideias. Não tem guerra, papo furado. A guerra justifica isso. Vamos botar as coisas no eixo. Combate ao tráfico de drogas, vai para as fronteiras. Vai lá para as ruas. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Tráfico de drogas e braço armado não são sinônimos. Não são sinônimos. Esse trabalho, né, que a polícia começou nas favelas e que intensifica e que agora tem uma variação, que são as UPPs, né, desse tipo de ação, ele combate o braço armado do varejo do tráfico, porque afinal de contas esse dinheiro não fica aqui, é o varejão, é a garotada no varejo, esse dinheiro está em outro lugar, ele não está aqui na favela, senão esse dinheiro pra caramba aqui dentro. Porque a gente não precisa de uma polícia para fazer guerra. A gente precisa de uma polícia que defenda. E não sei se o nome é esse, polícia. Né? A segurança pública tem que estar voltada a defender o cidadão e não fazer guerra com ele, seja ele qual for. O tráfico, para mim, assim, eu vejo que é uma falta de oportunidade, entendeu? Eu, na minha opinião, não estou defendendo ninguém, eu não estou dizendo quem presta ou quem não presta. Porque hoje em dia a gente não sabe mais. Os governantes estão lá de terno e gravata e são ladrão, entendeu? Agora, na minha opinião, o menino que nasce e vira traficante, ele não queria ser traficante. Se ele tivesse uma escola, se ele tivesse um acesso a um lazer, ele não ia ser traficante. Mas a criança, ela é um espelho. Imagina você crescer e ter um convívio com aquela realidade. Que a gente viu que não adianta a gente somente trabalhar só o adolescente. A gente precisa trabalhar a família. E muitas das vezes o problema não é o adolescente, não é o jovem, o problema é a família. Que eu vivi, eu também fui traficante durante 12 anos, né, aqui mesmo no Complexo da Maré, durante 12 anos, e aí conheci droga com 11 anos de idade. Hoje nós temos a Cidade de Deus pacificada, entre aspas, né, como anunciam na mídia, que na verdade, como morador, eu tenho as minhas críticas a fazer. Não se usa armas na Cidade de Deus, mas as outras coisas continuam acontecendo, então o povo está pacificado. A Cidade de Deus ainda não. O povo está pacificado, tem que dar satisfações do que vai fazer, do que não vai, mas o poder paralelo ainda está em torno da Cidade de Deus. Que nós vamos juntos fazer do nosso lamento virar um grito para sensibilizar essas pessoas que não querem saber o que aconteceu aqui, como não querem saber de várias outras coisas, né? E isso não quer dizer que não querem saber, porque muitas vezes não viram seus problemas, vivem e não querem saber. As pessoas serem assassinadas não é uma novidade nem para a história da Maré, nem para de nenhuma favela, nem para de nenhuma periferia. É assim que o Estado trata, na maioria das vezes. O Estado é o maior violador de direitos humanos que existe na humanidade. Não é no Brasil, não é na favela, não é no Rio de Janeiro. O maior violador de direitos humanos que existe na humanidade é o Estado.
Então, isso que aconteceu aqui não é uma novidade. A novidade foi a gente ter ido no Brasil. A novidade foi a gente ter juntado a galerona em torno disso. Rodrigo Nascimento é o pesquisador, Rodrigo Boadão é o poeta. Sorriso. Muitos me perguntam como posso estar sempre sorrindo. É porque há em meu peito tamanha dor, me dilacerando e consumindo, que eu então, feito um ator, disfarço a dor sorrindo. De tanto errar ao viver, há muito pensei em morrer. Essa expressão antidor sufocou o impulso suicida ou qualquer coisa parecida. Esse sorriso virou o meu norte, contra os desígnios da sorte, talhando-me de forma invertida. De tanto pensar na morte, tornei-me cheio de vida. ONG, porque o governo é falho, porque se o governo cumprisse seu papel, a gente não teria ONG. Muitas das vezes a gente faz aqui, na instituição, o papel que era para o Estado fazer. Porque, na realidade, esses trabalhos eles existem porque existe uma negligência do Estado. Aqui dentro existe toda uma mobilização, né? Para poder tudo funcionar. Porque hoje a gente olha a Maré, mas isso aqui era tudo de madeira na década de 80. Tudo isso aqui é muito recente. Né? A eletricidade, a própria rede de esgoto sanitário, sabe? A rede elétrica da Light, essas coisas, essa urbanização, ela é muito recente, tem 30 anos. Né? Então, as associações tiveram um papel muito importante de luta. A gente fechou a Avenida Brasil, a porta da Caixa Econômica Federal, tem toda uma história de luta dos próprios moradores para chegar até aqui. E hoje a gente pode acompanhar um protagonismo tanto de jovens, tanto de pessoas com mais idade, e de tantos projetos grandiosos como a Casa do Zezinho, o Projeto Sonhar, o Ateliê Sustenta Capão, Capão Cidadão. Então, qualquer ação do observatório, qualquer coisa que a gente fizer, tem como perspectiva apresentar elementos para a gente ampliar o processo democrático e superar as desigualdades existentes. E desde 2001 a gente tem trabalhado aqui com as famílias da Cidade de Deus, oferecendo projetos variados. E não só com a criança, mas com adolescentes, idosos, em geral. Porque era um tipo de um sistema de resgate. Resgate ao cidadão. A oportunidade para que o cidadão escolha um caminho melhor e que ele passe a rever a importância que ele tem na vida. Sou de Morragudo, DRI, Alda 13, tô na casa. Vem com nós, é desse jeito assim, ó. Eu sou de Morragudo, tamo junto, aliado. Tirei tudo parceiro, o bandidão revoltado. Eu sou considerado aqui, de ponta a ponta dos parceiros que eu tenho. Até perdi as contas, alienação da televisão é constante. O carro da mulher pra mim não é bastante. Bem longe da... Com 12 anos de idade, na época que eu perdi meu irmão, que era um ano mais velho que eu, na época eu tinha 10 anos e ele tinha 11. Aí eu meio que eu me isolei, né, da sociedade, dos amigos, parentes e tal. E eu não tinha nada pra fazer, além de ficar alimentando a dor dentro de casa. Aí um dia um amigo meu, ele me deu uma fita de música, de rap. Foi onde eu tive contato com rap, com a música. Aí eu conheci o Dudu, que já era rapper há bastante tempo, há mais de 6 anos. E eu tava só no começo. E ele meio que foi o cara que me inseriu dentro do rap, me fez conhecer as pessoas que eu já admirava através de rádio, de revista. E aí eu comecei a me envolver com projetos. Em 2004 eu comecei a fazer oficinas de rap para dividir o que eu sabia, o que eu aprendi. Acho que é importante porque você consegue tirar o vazio de dentro das pessoas, né? Você oferece cultura, oferece algo diferente. Como é que se criou a instituição Vida Real? Morava com uma mulher e essa mulher tinha alguns filhos. Eu casei 5 vezes, eu tenho 12 filhos. Lucião, tem um pessoal querendo gravar um documentário com jovens que estejam inseridos em situações ilícitas, mas que estejam estudando. Você teria como conseguir essa? Eu falei, tem, mas eu não tenho a gravação, eu pedi meu telefone. E
aí eu em casa, daqui a pouco o telefone, já de noite, o telefone tocou, ela dizendo que tinha R$600 para todo mês depositar na minha conta para me pegar esse dinheiro e distribuir para esses 10 alunos que deu entrevista para ela. Eu não queria porque isso não ia resolver o caso daqueles meninos. Eles precisavam de uma casa onde eles pudessem ter um acompanhamento escolar, onde eles pudessem ter uma ocupação, um atendimento psicológico. Ela, como eu não tenho esse dinheiro. Quando foi no outro dia, ela ligou para mim, dizendo se eu podia ir numa reunião. Fui na reunião com um rapaz lá do Instituto da Criança. E aí eu falei para ele do meu desejo, do que eu tinha vivido, né? O tempo que eu tinha ficado no tráfico, que eu fui na hierarquia do tráfico, fui gerente geral dessa comunidade. E o cara virou e falou assim, olha, procura um espaço, eu vou bancar esse espaço. A gente não tinha tanta informação, né? É como se a gente tivesse abandonado, e aí eu cansei de ficar reclamando, de querer correr atrás dos caras para melhorar a situação, e a gente começou a fazer um trabalho, arregaçar as bancas. Eu vou falar pelo Praça Aral. A gente começou aqui em 2011. A praça que a gente ocupa, ela era um lixão, que a gente consegue, através do sarau, transformar muitas coisas, não só trazer a cultura, mas reivindicar problemas, questões públicas mesmo, né? O córrego que está lá ao ar livre, está aberto, vamos juntar a população para reivindicar isso na sua prefeitura, para que faça uma melhoria. Os saraus aqui, nossa, é impressionante. A literatura periférica, como é que ela cresceu. Às vezes eu estava dentro da universidade, dentro da USP, e eu estava lendo um poema do Sérgio Vaz, que é residente do Capão. Se você for abrir o sarau, tem muitas vertentes dentro do sarau, não é só a arte, né? A arte acho que chama o povo. Em 1997 a gente fez uma pesquisa aqui na Maré sobre a escolaridade dos moradores. E aí teve um dado nessa pesquisa que chamou a atenção, que menos de 0,5% da população da Maré tinha chegado à universidade. E aí isso chamou a atenção porque, na realidade, nós que estávamos fazendo esse levantamento éramos esse menos de 0,5% da população. Mas essa identificação foi fundamental para o próprio sentido de criação da rede, né? Por quê? Porque a gente viu que, tentando entender, porque alguns de nós teríamos chegado à universidade, outros não, a gente começou a entender um pouco a dinâmica social e política da própria comunidade. Então, a ideia de como é que você constrói, a partir dos moradores, a partir do potencial que existe, um projeto estruturante que a médio e longo prazo, de fato, melhore a qualidade de vida de quem vive aqui. Fui com muita honra diretora, primeiro da Comunitas, depois da Solidaritas. Foi como diretora da Comunitas que nós iniciamos o programa Rede Jovem. O Wikimapa é um projeto que foi idealizado, concebido, executado pelo programa Rede Jovem, que é um programa social que existe há 13 anos e trabalha sempre com novas tecnologias para fortalecer a participação, enfim, empoderar a juventude de baixa renda no Brasil inteiro. O Wikimapa é um mapa colaborativo de pontos de interesse público em áreas tradicionalmente marginalizadas, áreas excluídas da cidade. Então a gente desenvolveu uma tecnologia móvel, integrada com mapa virtual, com base de dados no Google, e os próprios moradores dizem o que existe e o que é interessante dentro das suas áreas. Esse banco ele é público e, enfim, para acesso de qualquer pessoa com diferentes interesses para investimento social, econômico e político dentro dessas áreas. A gente começou a perceber que os jovens todos tinham um telefone celular e que isso era uma ferramenta poderosa para otimizar a questão da produção de conteúdo. E aí foi se popularizando o uso de smartphones no Brasil por todos os jovens, independente de estarem nas comunidades de baixa renda ou não. E a gente chegou à conclusão de que, na verdade, grande parte das comunidades não estavam representadas nesse mapa. E muito por isso também não usavam os mapas. Então, e quais eram os mapas que existiam na época? Era o mapa da violência, era o mapa da criminalidade, eram mapas que afastavam as pessoas dessas áreas.
a própria forma como você fala que esse mapa está sendo construído já é muito interessante. Você está deixando os celulares com meninos daqui, né? No caso seria o Sul. Então, e aí eles vão aí tem um componente afetivo aí de mostrar também o que é, quais são as atividades. Isso é interessante porque assim, você tem uma visão de fora que é muito que homogeneiza todas as favelas de alguma maneira. Esse mapa tem essa grande função política de ampliar a visão do que acontece aqui dentro. Mas o Wikimapa começou como uma experiência. Não se sabia muito bem o que aquilo podia dar. Eu fui apresentada esse projeto em 2011, se eu não me engano, no Morro do Alemão. O projeto piloto, né, a etapa piloto do Wikimapa foi lançado em 2009, inicialmente em 5 comunidades cariocas. A gente agora está em 2013, desde então a gente foi expandindo a atuação do projeto para várias outras comunidades. Nesse ano a gente inclusive saiu do Rio de Janeiro pela primeira vez, levou o projeto para o Capão Redondo. Quer dizer, começam a aparecer as trilhas desse mapa, os recursos que estão nesse mapa, os ativos dos quais essa comunidade pode se beneficiar. Acho que em curtas distâncias. Primeiro a gente só aceitou participar enquanto coordenador, porque era um projeto que tinha a ver com a ideologia do Enraizados. Assim. O Enraizados já trabalha bastante na comunidade, trabalha com a juventude do bairro. Então a gente está num processo agora de aproximação também da comunidade. Tudo bem, a tecnologia é importantíssima. Mas no caso do Wikimapa, a tecnologia, o celular, foi sempre utilizado como um meio. O objetivo maior passava e muito do celular. A gente sempre fala, né, que a ideia não é fazer o mapa da favela, mas inserir a favela no mapa. A gente podia chegar aqui e, chegar numa vendinha ali do lado, oi, Samuel, tudo bem? Sou do Wikimapa. Me fala um pouquinho, eu quero botar a sua vendinha no mapa. Só que isso pra gente não faz muito sentido. A gente quer, na verdade, que vocês, as pessoas que moram aqui dentro, digam o que tem, o que é legal, o que não é legal. O fato de você estar buscando agentes deste projeto oriundos daquele espaço. Você não apenas transformou estes jovens em agentes, mas também como provavelmente os principais embaixadores das próprias comunidades onde eles estão. Os Wiki Repórteres são jovens moradores das comunidades em que a gente faz a mobilização comunitária. Eles têm como principal ferramenta de trabalho o aplicativo móvel com um aparelho celular. Basicamente, eles percorrem as comunidades fazendo o mapeamento de todos os pontos de interesse. Eu sou ex-Wiki Repórter do projeto Wikimapa. E coordenador de campo do Wikimapa. Eu sou uma Wiki Repórter. Wiki Repórter. Esses meninos, essas meninas estão trazendo para a tona o que tem de melhor dentro do bairro. É simples na maneira de ver, é complexo por trás em toda a organização que a Wikimapa teve que fazer com seus Wiki Repórteres, com a parte de mobile para captar informação georreferenciada, trazer isso para uma plataforma de geo e ter isso divulgado. Quer dizer, todo um trabalho, né? Parece que é assim, né? Aperta 2 botões, F5 e F14. Não, tem gente atrás, é o que eu costumo brincar, tem gente atrás daquilo, desenhando, fazendo, reconhecendo, tirando foto, fazendo os textos. E tá aí, até hoje eu entro no site do Wikimapa, eu consigo ver lá os mapinhas que eu fiz. Eu tenho um vídeo mapeando essa rua que a gente tá, mapeando essa estação, todas as 5 estações são mapeadas.
as igrejas são mapeadas. A gente também conseguiu mapear bastante locais da comunidade. Eles que trouxeram os problemas, por exemplo, que os comerciantes não queriam deixar mapear porque tinha medo de fiscalização. Nessa parte da recepção dos moradores, eles ficavam meio desconfiados, só que nada demais. Depois eu explicava o projeto, eles até gostavam, poxa, meu bar vai sair na internet, as pessoas vão conseguir ver, vão. A gente tem um blog diário e a ideia é que a gente consiga retratar os bastidores desses mapeamentos, né? Que os jovens possam contar a história da comunidade e as personalidades que eles foram descobrindo através da realização desses mapeamentos, as histórias, enfim, de criação, da evolução do ambiente urbano, como se deu a construção dessas comunidades, enfim. Eu nunca tinha pensado nisso e me ampliou a minha mente, porque eu podia fazer para melhorar minha comunidade, para melhorar minha vida. Poxa, olha só, o problema do lixo, sabe? Eu comecei a postar no blog. Antigamente postava no blog, não, hoje eu fiz isso e aquilo, no blog do próprio site. Depois eu comecei a inventar matérias, a escrever, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é escrever. E esse projeto também está despertando, né, ao jovem a produzir uma mídia, a saber onde ele mora, o que tem de legal aqui na quebrada dele, que não precisa dele sair da quebrada dele para ele ir para uma outra quebrada. O blog eu acho que é muito maneiro porque eles estão conseguindo mostrar alguns atores de Morro Agudo que muitos deles nem eu conheço, eu fico conhecendo, né, através das matérias deles e como eu estou conhecendo, outras pessoas de outros lugares também estão vendo, estão conhecendo. Acho que isso diminui um pouco também esse tipo de preconceito. Eu fico imaginando assim, você pegar jovens de comunidades que você não conhece com propriedade, você dá autonomia para esses jovens para desenvolverem um projeto que já foi implantado em outra cidade e que deu certo em outra cidade. Então é uma autonomia que quando você pega para fazer, você fala, nossa, é uma responsabilidade muito grande. E olha o respaldo e o respeito que eles estão dando para a gente. A questão de o Wikimapa ter vindo para cá me surpreendeu justamente por isso. Ninguém patrocina nada em Morro Agudo, ninguém quer vir para Morro Agudo, saca? É tudo muito distante. Mas o que esse pessoal ouviu de Morro Agudo que quer vir, saca? Projeto de querer vincular o nome à Baixada, Morro Agudo, não tem nada. Agora é onde tem o PP, onde tem não sei o que lá. E a proposta do Wikimapa de estar mapeando, de estar colocando as coisas boas da comunidade, os pontos de resistência, eu costumo ver como os pontos de resistência. Assim fica mais fácil as nossas comunicações. De todos os aplicativos que participaram desse primeiro prêmio, o que mais sensibilizou a todos os jurados, e os jurados eram pessoas das agências de publicidade, de operadoras de telecom, de ONGs, sociólogos. O projeto que mais impressionou a todos foi o Wikimapa. E na nossa discussão do mapeamento e política, o tópico do Wikimapa de trazer de inclusão social através do mapa era muito preciso. O que a gente espera é que a gente não precise mais fazer o que a gente faz hoje em termos de mobilização das comunidades. Os próprios jovens, os próprios moradores de outras comunidades, de outras áreas marginalizadas possam se apropriar da ferramenta para mostrar o que tem de potencial dentro dessas áreas. Os benefícios que têm vindo para a Cidade de Deus são muito rápidos. São cursinhos rápidos, são coisas que a mídia anuncia e não anuncia que terminou. Como começa, nós sabemos que é a visibilidade do governo do estado e do município. Mas quando termina, eles não dão a cara para dizer, estamos terminando por esse ou por aquele motivo. Até por essa dificuldade que é inerente a qualquer projeto social e que a gente sabe e vive isso há 13 anos, que é a questão do financiamento. Há uma dificuldade muito grande em você continuar sempre dependendo de investimento privado. Enfim. Isso tem muito a ver com os projetos da área social, sejam públicos, sejam privados, sejam em parceria, é a questão definitiva. Como garante a continuidade, mais do que a continuidade, a sustentabilidade, significando que aquela coisa, aquela atividade, aquela intervenção vai permanecer no tempo e no espaço.
Quer dizer, sempre a cada mudança de governo, o governante não quer ter aquele projeto vinculado ao governante anterior. Então existe essa questão política aqui no país. Então essa descontinuidade é um problema. Há que convencer o setor privado e o setor público de que atividades dessa natureza são importantes. E a questão da avaliação e monitoramento, que isso é uma outra prática também que a gente não encontra em nenhuma política pública praticamente aqui do país. Assim, você vai ter em níveis diferentes, mas assim, é um problema muito grave. Ninguém quer avaliar, ninguém quer monitorar as suas próprias ações. Tudo isso muito vinculado à questão eleitoral, né? Que você vai ter uma avaliação, é óbvio, vai aparecer coisa boa e vai aparecer coisa ruim. Uma avaliação séria. Você vai ver pontos positivos e pontos negativos. Ninguém quer, né? Filho feio não tem pai, né? Como é que os mapas, hoje em dia, refletem novas tecnologias? O nome do projeto Wikimapa exatamente carrega a questão Wiki, porque isso está na veia do projeto. Assim, a ideia é ser colaborativo, a ideia é garantir que todo mundo, enfim, produza conteúdo, insira conteúdo e que isso não passe por uma moderação. Em 2000 a gente tinha um site colaborativo. Quando não existia Orkut, pouco se falava em colaborativo, em processos colaborativos, não existia o Wiki, nada de Wiki, nem Wikimapa, nem Wikipedia, nem nada de Wiki. Como incluir, como validar essas informações que são obtidas através de mapeamento colaborativo nas informações oficiais. Tem uma preocupação muito grande daqui a pouco a cartografia feita pelas pessoas vai estar muito mais atualizada que a cartografia dos órgãos públicos. Porque é assim mesmo, as pessoas têm esse poder na mão agora de ter um smartphone com GPS e sair mapeando a sua própria realidade. E a ideia é que o mapa ele seja dinâmico, né? Para a gente não continuar reproduzindo a questão do mapa no papel, porque em 6 meses ele muda e se a gente não acompanhar isso no sistema colaborativo não tem o menor sentido. Quando investido dinheiro em portos, aeroportos, estradas, tudo isso acaba se refletindo no mercado de geotecnologia. Mais especificamente, em inteligência geográfica, a gente também vê uma evolução das empresas no uso da informação geoespacial na tomada de decisão. Eu acredito muito no comércio dentro da própria comunidade. E muitas vezes as pessoas que estão lá também desconhecem o recurso. Não é apenas uma ponte entre a periferia e a cidade, entre a comunidade e a cidade, mas é uma ponte entre eles mesmos, né? E eu acredito muito que você gerar mecanismos que fortaleçam o comércio local é gerar mecanismos de inclusão, de desenvolvimento, de sustentabilidade daquele próprio espaço. Tem uma coisa que me chama muita atenção aqui no Capão Redondo, que é essa transformação que aconteceu, né? A Tandara falou que era um ponto muito violento, de fato era mesmo, só que foi se criando as estratégias. Por exemplo, esses dias eu fui pesquisar sobre a Undasul, que é a marca, né, com o nome da Undasul, que é uma coisa do Capão Redondo. As pessoas que trabalham na Undasul é do Capão Redondo, a costura, então é uma coisa da periferia para a periferia. Para revelar e era estimular aquilo que a comunidade já tem, a quantidade de recursos, a quantidade de espaços públicos, a quantidade de comércios, a quantidade de pessoas que estão empreendendo e fazendo alguma coisa. Dando para aquele lugar vida, né? Pulso, vida, ideias, protagonismo. O nosso grande diferencial é que somos nós, guias moradores, mostrando, né, a nossa favela, a nossa casa para eles. Mas não só focar nisso, não só no guia, não só em fazer o guiamento, mas estimular também toda uma economia local. Por exemplo, a blusa que ela está usando de guia local é feita por um grupo de artesãos da comunidade. Essa aqui, no caso, é feita por um menino de 11 anos, que é morador e que a mãe trabalha com artesanato. E a gente estimula o turista a almoçar na comunidade, então conhecer um restaurante. Como ela citou, oficina de pipa, então a gente pega as crianças para ensinar o turista a fazer pipa. Mas estimular e de uma forma que toda a comunidade
esteja participando desse processo, que é um processo de abertura, né, mesmo, de estar abrindo as portas não só para o turista estrangeiro, como para o brasileiro também. Muitos cariocas que moram aqui, nasceram aqui, vivem próximo da comunidade, mas nunca tiveram a oportunidade de conhecer uma favela. Então a gente procura fazer essa interação, essa integração. Utopia, o que nos faz vivo, é inventar no campo todo. Eu não estou falando de algo que é impossível, esse não é o sinônimo de utopia que eu estou utilizando. Não estou falando de algo que corresponde só ao futuro, também não é o sinônimo de utopia que eu estou usando. Estou falando de algo que inventa no presente condições para hoje e amanhã. Sempre com base na realidade. Tudo que eu faço vem da minha cabeça, não tem ninguém para me ensinar. Por isso que eu me considero uma menina levada e talvez até maluca. Porque o meu bisneto diz assim, Bisa, Bisa, eu digo, o que foi? Assim a senhora fica maluca. Ele tem 6 anos. E é por isso que eu queria vencer, ao menos com as minhas músicas. Porque eu quero ajudar as idosas que vão precisar disso. Vou morrer, mas quero deixar uma ajuda para eles. Entendeu? Eu tenho certeza que quando eu morrer, eu vou deixar uma ajuda bem boa para eles. Para mim não, porque eu já estou vivendo tão bem. Graças a Deus, a minha chove, eu tiro tudo daí, tá chovendo, eu boto tudo amontoado. Aí depois, passou, fez um solzinho, hoje eu ia subir aí para fazer cimento para botar nessa telha aí que tá caindo goteira. Mas eu disse, não vou cansar não. Na verdade, essa utopia é uma potência. Nós estamos aqui para criar coisas novas, apresentar alternativas. Se eu puder fazer uma visão especulativa, eu acho que da mesma maneira que a fotografia digital popularizou a fotografia, transformou milhares de pessoas em fotógrafos amadores, mais e mais os mapas digitais e serviços como o Wikimapa vão popularizar essa ideia de gerar mapas que não são mais mapas certificados pelo IBGE ou um órgão estatal centralizado, mas são mapas dinâmicos que servem propósitos pequenos, focados. Na rua principal do bairro tem 4 bancos, delegacia, um monte de supermercado, um monte de farmácia, feira, tudo que você imaginar tem aqui no centro do Morro Agudo. Só que não tem uma placa, não tem policiamento, não tem um sinal, o sinal não funciona. Então isso aqui daqui a pouco trava. Se nada for feito para organizar, isso aqui vai virar um caos. É o progresso, mas o progresso traz mais problema do que eu podia imaginar. Que a maré cresceu muito para cima. Era um barraco e aí passou a ser um andar, 2, 3, tem até 4 andares. Tem até 5 andares aqui dentro. E dentro desse espaço, desse prédio, vamos botar de 4 andares, mora nesse prédio em torno de, vamos botar aí, 40. Não é só um trabalho aqui de mapa e pronto, não. O que ainda pode materializar esse direito do morador aqui da Maré, né, de melhorar essa visibilidade dele e, ao mesmo tempo, garantir esse ir e vir. Potencializando nossa disputa sobre o que o Estado vai fazer na sociedade civil. Esse é o nosso ponto de apoio. O ponto de apoio é construir na sociedade civil uma base que dê força para que o Estado incorpore isso como política pública. Mesmo sabendo que, ao incorporar, as pressões que existem na sociedade pode fazer que, com o tempo, esse projeto seja desconstruído, que esse projeto seja alterado, mas não importa, porque isso é uma conquista. Isso é uma conquista. Cada incorporação de direitos do Estado é uma conquista da sociedade. Meus filhos se casaram, meus netos se casaram, e eu já tenho 14 bisnetos. A Cidade de Deus hoje é cidade maravilhosa. E nós estamos vivendo bem. Simplesmente com uma luva de pelica por cima. Entendeu?
Aí eu digo para eles assim: eu quero beijar tua boca numa ânsia louca pra fazer amor. Vem, menino, me fazer cafuné do jeito que você quiser. Eu quero beijar teus cabelos, o teu corpo inteiro, a ponta do teu pé. Pra quê? Pra te fazer mulher, pra te fazer mulher. E quando a noite chegar, quero tê-la em meus braços, desenhar os traços do teu corpo nu. És a coisa mais linda pra mim. Vem juntar o teu corpo no meu. Viajarmos no mundo da ilusão, fazer sacanagem na cama ou no chão. Adormecer em teus braços, depois despertar desta doce ilusão. Você é o céu, é a terra, é o mar, é o brilho das estrelas, a luz do teu olhar. É meu doce de coco melado, falei? Pra me lambuzar, falei disso. Obrigada.